O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão, que tinha ficado do outro lado do mar, constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. E esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, por meio das leituras, nos é apresentado dois tipos de discípulos, dois tipos de seguidores de Cristo. E, evidentemente, de modo implícito, duas recompensas. A recompensa que recebe um tipo de discípulo e a recompensa que recebe outro. O Evangelho, nós estamos ouvindo a cena que acontece logo depois da multiplicação dos pães, que Nosso Senhor lá transforma 5 pães e 2 peixes em uma quantidade de alimento suficiente para alimentar, vai dizer João, 5.000 homens. E aqui nós sabemos que não é contada as mulheres nem as crianças. Então, com 5 pães e 2 peixes, Nosso Senhor alimenta uma multidão enorme. Depois disso, ele se retira, sai daqui do meio dessa multidão. O enredo continua, mas enfim, ele vai chegar no outro lado e essa multidão vai segui-lo. Nós temos os discípulos, claro, os 12 apóstolos, que são próximos dele, estão ali convivendo com ele, que o seguem por causa dele mesmo e não por causa dos benefícios que dele recebem. Isso aí já é um mérito dos apóstolos. Eles seguem Cristo porque ouvem, confiam na palavra que ele diz. Muitos outros, claro, vão seguir por causa dos sinais que ele vai exercendo. Alguns são tocados, veem aquilo, mas voltam para casa. Outros seguem a Cristo, acreditam nele e somente nele. E tem os outros que vão, por quê? Porque acabavam de ser saciados. Estavam com fome, então teve um homem ali que, sem exigir deles nenhum tipo de esforço, não tiveram que trabalhar, não tiveram que plantar, não tiveram que cozinhar, sem trabalho nenhum. O único trabalho que tiveram foi de se dirigirem até o lugar onde ele estava e eles foram alimentados. Alguém, então, que deu para ele comida de graça, para eles comida de graça. Então eles vão atrás desse homem agora, Senhor, de fato, ele é de fato o Senhor da minha vida, porque eu estava com fome de pão material e ele me deu de comer. É o fiel interesseiro. Aquele que só fica, que busca a Deus somente na hora da necessidade e só crê em Deus enquanto ele atende às necessidades. Depois que isso cessa, porque Deus ele é um dispensador de bens materiais. Ele não é aquele que no meu lugar esforça para mim, trabalha para mim. Não, é assim que funciona. Deus não é assistente social, não podemos rebaixá-lo a isso. E tem aquele outro discípulo fiel, como os apóstolos, que olham para o Cristo e reconhecem nele o Messias, ou o Senhor e Salvador de sua vida, ou o Mestre Sábio, enfim, que reconhece nele, por aquilo que ele diz, por aquilo que ele faz, alguém que mereça ser crido. E assim, vai dizer, o Jesus, repreendendo eles, vai dizer: olha, vocês estão me seguindo não porque viste sinais, mas porque vocês querem que eu os alimente.
É um desrespeito enorme com o milagre que nosso Senhor Jesus Cristo acabou de realizar ali, no meio deles, porque aquilo que Jesus faz, esses sinais grandiosos, eles não são um afago que Ele vai nos dando para amaciar o nosso ego, para nos dar um conforto aqui. Não. João usa muito bem a expressão sinal, não milagre, para dizer que aquilo que ele está fazendo é um sinal de alguma coisa ainda maior. Quando Jesus ele multiplica o pão aqui, ele está querendo chamar a atenção para um outro pão, para o pão da vida, o pão que ele dará. Esse pão que ele está dizendo, um pão que sacia para a vida eterna e que será dado por vós, ainda não foi dado, mas ele está fazendo isso aqui para provar para o povo, dizer para o homem, ser humano de cabeça dura, que ele é capaz de fazer obras muito maiores do que estas aqui. Lamenta porque o povo ficou naquilo que é externo, superficial e pouco parece se importar com aquilo que nosso Senhor pode fazer de sobrenatural. Haverá um tempo em que Cristo fará de si mesmo pão e pão da vida, um pão que não vai alimentar a nossa natureza humana, um pão que vai nos alimentar a vida eterna, que vai nos sustentar a ponto de nos fazer chegar e poder viver lá no Santo dos Santos, no santuário do Senhor. O que nós precisamos buscar não é a satisfação mundana, mas é buscar a satisfação da nossa alma, do nosso espírito, a nossa plena realização em Deus. Buscar a nossa completude, buscar aquilo que nos falta. O que nos falta? Nos falta Deus. Então, que nossa busca diária, religiosa, constante, seja pelo pão da vida, seja pelo Cristo, naquilo que Ele é, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele faz, e não naquilo que Ele nos proporciona. Tem gente que mede a fé por meio daquilo que ela alcança, né? É muito comum escutarmos tais falas assim, não é? A minha fé é muito grande porque Deus, tudo que eu peço, Deus me dá. Tudo que eu peço, Deus me concede. Eu tenho muita fé. Não, você não tem muita fé. Você tem sorte de ter um Deus que é muito bom. Deus é bom. Quando a gente alcança alguma coisa, alguma graça, aquilo não é mérito nosso em nada. Não, nós não temos mérito disso. Não é porque estamos bem com Deus. Você pode muito bem ter, durante a sua vida, as suas necessidades, todas elas atendidas por Deus. Emprego, dinheiro, saúde, mas pode ir para o inferno. O que isso resolve? Nada. O que resolve? O que vai contar no juízo final, no nosso juízo particular? Vai contar o quanto nós cremos em Cristo e o quanto fizemos por Ele, o quanto nós o amamos, o quanto nós o buscamos, independente daquilo que Ele nos deu ou não. Que sejamos sinceros, honestos na nossa vida religiosa e na nossa busca, que busquemos somente a Cristo, nosso Senhor, o pão da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.